só para falarmos um bocadinho. E aqui está a Kátia. Ela já entrou. Adicionar a Kátia. Olá, Filipa. Olá, Kátia, boa tarde. Alô, Ângela, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, tudo Olá, bem, tudo bem. Margarida. Olá, bem-vindos. Obrigada por estarem Olá, aqui. Maria. Que bom falar de vínculos seguros contigo. É muito bom, não é? É muito Está bom. ali a nossa Filipa. A nossa Filipa. Já fez um ano e 2 meses, pá, aí um Uhum, mês e tal, que nós sim. fizemos este convite para as pessoas se virarem para as suas crianças internas, Uhum, porque tu, com o teu chapéu de parentalidade consciente e psicóloga, como disseste no vídeo, e outras hum, coisas mais, principalmente o teu percurso pessoal, nós falávamos muito, na altura em que trabalhávamos juntas, falávamos muito de que para criar vínculos seguros com o outro, nós temos que saber o que são vínculos seguros connosco, não é? Porque é muito exatamente. difícil eu exigir de mim fazer uma coisa com outros que eu não consigo fazer comigo. Eu faço, Tal e só que qual. depois cria coisas cá dentro, não é? Queres falar um bocadinho sobre Uhum. isso, Kátia? E quem Sim, quiser, claro que deixa-me sim. só pedir, quem quiser fazer perguntas, estamos aqui para isso, tanto para mim como para a Kátia. Quem viu o vídeo que está disponível no YouTube, a Kátia fala um bocadinho de vínculos seguros, que é o nome do Hum, negócio da Kátia. Ela também tem parentalidade consciente, portanto, perguntas sobre como criar vínculos seguros com as crianças, principalmente nesta fase em que estamos fechados na mesma uhum, casa e as crianças não estão a ir à escola. Quem hum. tiver perguntas, estamos aqui para isso. É isso Kátia, mesmo. Vamos vínculos lá seguros então. Sim, connosco, vínculo seguro connosco, primeiro. connosco, connosco. Pá, esta mania que as pessoas têm do desenvolvimento pessoal, de começarmos a falar primeiro em nós, é muito chata. Muito chata, não é? Pois, só que é aí que começa, é aí que começa. E porquê é que não começa fora os vínculos seguros? Porque, como nós dissemos, e o ano passado falamos nisso no nosso workshop, nós não conseguimos fazer algo ou dar algo para fora se nós não temos cá dentro, não é? É a típica imagem que muitas de nós conhecemos, que é eu só consigo colocar a máscara de oxigênio no meu filho se eu primeiro colocar em mim, não é? Portanto, eu preciso desse oxigênio para mim para depois conseguir lhe dar esse apoio. E por isso é que os vínculos seguros lá está. É muito na relação com os outros, mas é também muito, primeiramente, na nossa relação, porque é nessa relação, nessa ligação que nós fazemos connosco mesmos, que nós vamos autodescobrir e vamos perceber o que é que nós gostamos, e o que é que nós não gostamos, e o que é que nós queremos, e o que é que nós não queremos, e quais é que são efetivamente aqui os nossos limites, não é? Porque o que acontece muitas vezes é que nós, quando entramos numa relação, seja com o filho, seja com um companheiro, as nossas mães, amigos, etc., a tendência é para haver um fusionamento, é para nos esquecermos da nossa individualidade. Então, quando eu tenho esta relação de bem-estar comigo mesma, de me cuidar, de me maternar, eu consigo também fazê-lo com os outros. Ok? Eu consigo ir ao encontro também das respostas e das necessidades dos outros. E isto é muito importante mesmo. Este vínculo, que às vezes as pessoas, quando perguntam, mas o que é que tu estás a falar quando estás a falar de vínculo, de seguro? Este vínculo é muito diferente de pessoa para pessoa, mas Uhum. basicamente é uma ligação que é física, que é emocional, que é espiritual, que é algo que não se vê, mas que está muito presente. É algo que nos dá conforto, é algo que nos dá calor, é algo que nos dá bem-estar, segurança, suporte. Ou seja, é algo que nos sustenta, é algo que nos permite estar com confiança na vida, que estar com a nossa integridade, com a nossa fé. E isto é uma descoberta ao longo do tempo. Nem sempre estamos em vínculo seguro, não é esse o propósito também. O propósito é de nós conseguirmos, com o nosso vínculo seguro connosco mesmos, ir descobrindo que também estamos noutro tipo de vínculos, que Uhum. às vezes é a ausência de vínculo, e
nessa ausência de vínculo, em que nós estamos com um vínculo, mas que às vezes também é um pouco ansioso. Se calhar aqui eu fui um pouco mais confusa, mas isto vai ficar mais claro aqui, se calhar lá mais para a frente. Eu acho que é importante, eu não gosto muito da palavra vínculo, é meu, eu venho da tradução, eu aprendi sobre vínculos seguros em inglês e adorei quando usaste a palavra ligação, porque Sim, para mim é é, muito mais uma ligação do que um é, vínculo. é. A ligação para mim é muito mais fluida, é muito mais viva, é muito mais real do que quando nós Exatamente. falamos num vínculo, de certa forma, há É. uma rigidez que eu acho e eu sinto, e tu sabes que não sou psicóloga, não sou terapeuta, mas o meu convite às pessoas se virarem para a sua criança interna veio por experiência própria, veio pela minha própria terapia, veio por eu ter ido estudar como é que isso funciona e porque é que isso é tão eficaz. É. Vindo da educação de infância, eu também tenho um cheirinho de criança e desenvolvimento da criança. Sim, Estudei, trabalhei como educadora de sim, infância. Eu sei e percebo, como educadora, a importância que é criar essa ligação. sim, E essa sim. ligação, para mim, como educadora, que eu sempre respondi quando tinha amigas na altura que diziam: Olha, a minha irmã está grávida, ajuda a encontrar um infantário. E eu disse: Eu não posso ajudar a encontrar um infantário. Vão citar, conheçam a educadora e só entreguem os filhos a uma educadora com a qual vocês se identificam. Exatamente. Porque não importa Exatamente. a escola. Se Não. aquela educadora, claro, a escola importa no sentido de que apoia a educadora, mas nesse contexto, se vocês têm uma ligação teórica, filosófica, abstrata com a educadora, vocês vão poder criar esse vínculo com a educadora de maneira a educadora poder perceber Sim. melhor quem é a criança, o que é que vocês querem com a criança e que ambiente tem a criança em casa. E nesta perspectiva, às vezes, e eu falo com pais que se sentem muito culpados de entregar as crianças a uma educadora, e eu Sim. digo que na ausência de outra possibilidade, é importante criar esta ligação com a educadora para que a educadora crie a ligação com a criança. Esta ligação não é contínua, Não. nem com os pais, Não. nem com os companheiros, nem com ninguém, nem connosco. Nem connosco. Não. Nem Nós connosco. abandonamos-nos com frequência. Muito, muito mesmo. Sim, é mesmo isso. É mesmo isso. E eu percebo a tua reação quando tu ouves a palavra vínculo, porque eu acho que ela durante muito tempo ela teve muito fundida com apego, com o tens que fazer de uma determinada forma, porque senão isso não é vínculo, não é? E lá atrás, quando se começou a estudar os temas da vinculação, havia mesmo essa confusão, porque havia autores que defendiam que vínculo era estar 24 horas sobre 24 horas com a criança. E Pelo conseguiu-se contrário. perceber, por outros lados, não é? Que isso não é vínculo, isso só cria ainda mais ansiedade na criança. Então, lá está, esta ligação que eu acho que sim, que faz tanto sentido, é mesmo primordial, no sentido de eu estar atenta àquilo que são as minhas necessidades, para eu também depois ter espaço para receber as necessidades do outro, porque senão Claro. eu vou estar num lugar de escassez, vou estar num lugar de constante resposta a essas necessidades de fora, vou levar-me pelo cansaço, vou-me arrastar pela exaustão e dou por mim sem conseguir perceber que é nessa ligação que está a resposta para aquilo que eu preciso, não é? Naquele momento, para aquilo que eu mais quero. E como tu dizes, esse exemplo foi perfeito, não é? Às vezes essa ansiedade de colocar uma criança ou de escolher qual é que é a escola ou qual é que é o melhor tipo de educação, às vezes nós achamos que isso é uma coisa de fora e não é uma coisa de fora, tem a ver com os nossos ideais, tem a ver com aquilo que é o que nos vai trazer também maior segurança e resposta àquilo que também nós queremos para a nossa família. Então é uma procura constante, como tu disseste, o vínculo não é contínuo. Não estamos sempre, não é do tipo, ok, agora descobri que eu estou em vínculo seguro e isto vai ser para todo sempre, uau, bora lá. Não, antes pelo contrário, eu vou aprender
vou usar a palavra que tu adoras, dançar entre aquilo que é vínculo e aquilo que não é vínculo, ou que é um vínculo mais ansioso e mais inseguro. Portanto, é isso. Estava a ver o que é que. Se fosse um vínculo 24 horas sobre 24 horas com alguém, eu queria ser desvinculada. Vínculo. Como disseram, ligação segura é o que me faz sentido, enquanto vínculo seguro não é o tempo, é a segurança e conexão. Eu vou deixar a Kátia responder, porque eu tenho muita reticência sobre essa palavra, mas Qual eu vou ter delas? Eu não apanhei. segurança. Segurança. Uhum. Porque eu Ok, acho vejo. que queres, Vá, queres diz lá, porque responder assim tu tu. vais-me provocar e eu sequer vou-te responder também. Ok. Diz lá. Hum, para mim, e eu acredito que nenhum de nós cresceu em vínculo seguro. Nós não sabemos o que é um vínculo seguro. Nós Uhum, temos, felizmente, todas famílias que nos amam da melhor maneira que conseguiram, uhum, com as suas capacidades, estratégias e habilidades, e a maior parte de nós teve muito mais do que aquilo que os nossos pais receberam. Os uhum, nossos pais dão-nos muito mais do que aquilo que alguma vez tiveram. E é importante eu dizer isto porque eu reconhecer a falta de vínculo não quer dizer que eu acuse quem não teve para me dar. Daí o meu desafio de que, e tu sabes isso, não é? E de que eu preciso de ir à minha criança interna, ouvir o pedido da criança interna e satisfazer este pedido à minha criança interna. Eu não vou uhum, satisfazer no tempo, eu não vou poder nunca voltar aos meus 8 anos ou 10 anos e dar-me aquilo que eu precisava, mas eu uhum. preciso de saber que a minha criança de 8 anos, que não teve aquilo que mais precisava, Uhum. continua aqui, Sim, continua sim. viva, continua Uhum, atenta, continua uhum, alerta e mais, ela continua a usar um foco de aprendizagem, que foi o dela, da experiência dela, que determina e condiciona todas as minhas escolhas. uhum. E Sim. se eu não estiver consciente de que esta criança que eu tenho em mim chora pelo que ela chora, eu Uhum. vou deixar esta criança conduzir a minha vida de adulta. E nenhum Tal e de nós qual. faria isso com os filhos, nenhum de nós punha os nossos filhos ao volante do nosso carro. Primeiro, porque não é permitido por lei, segundo, Sim, porque não é seguro, e terceiro, porque nós queremos bem aos nossos filhos. tal e Mas qual. nós fazemos isso e deixamos a nossa criança interna tomar Sim, decisões o dia sim, inteiro. Não estou a sim. dizer que isto vai embora. Uhum. Sim. Eu convido a alguma consciência de que esta voz Uhum. vem desta criança. E Claro que esta sim. criança está magoada, esta criança precisa de alguma coisa e esta criança vai condicionar todas as possibilidades que eu vejo ou deixo de ver. Exatamente, tal e E, qual. Estou e super de daí, acordo contigo. eu não achei que não estarias. Estou super de acordo contigo. Eu sou bem Sabes que fundamentada nas eu minhas estou muito teorias, bem fundamentada, apesar de não muito bem. formada em psicologia. Sabes que eu acho que às vezes as pessoas pensam, quando estas pessoas estranhas estão a falar sobre criança interna ou criança interior, ou, pronto, isto não é que esteja lá uma criancinha dentro de nós, está uma representação, uma imagem, não é? Que podem ser memórias, algumas Uhum. memórias reais nossas, algumas pessoas têm acesso a mais memórias do que outras e faz parte do nosso sistema de filtro, não é? Mas esta criança lá está, é uma imagem nossa, são memórias nossas da nossa infância e que nós hoje precisamos de cuidar delas, como tu estás a dizer muito bem, tal como cuidamos de uma criança, dos nossos filhos, porque se eu estiver constantemente a ignorá-la, ela vai-me estar constantemente a puxar as saias, a dizer, olha, estou aqui para tu dares-me atenção, Claro. e eu às vezes até digo isto aos casais na sessão, que é, mas quem é que está a falar agora? É a criança ou é o adulto, não é? Quando nós Uhum. vemos um casal a brigar muito ferozmente, cada um a defender o seu ponto de vista, e eu é que tenho que ter razão, e tu é que... Não é? Quem é que está a falar? Vamos por partes. É a É. criança ou é o adulto? Não é? Até porque nós temos partes em nós
somos feitos por múltiplas coisas cá dentro. E há partes em nós que ainda precisam de ganhar maturidade. Não Uhum. tivemos essa oportunidade de crescer ao longo da vida, porque se calhar alguns de nós, por exemplo, tive que fazer papel de pais quando era crianças, então a parte da criança não teve a oportunidade de crescer, está-se a começar a manifestar agora. Se calhar enquanto adolescentes tivemos que desempenhar outro papel que não o do adolescente, então também não, essa parte não se manifestou em nós, então acaba-se por manifestar agora mais tarde. Portanto, são tudo convites. Às vezes damos por nós, na idade adulta, a viver coisas de criança e coisas de adulto que nós não tivemos a oportunidade de viver, Exatamente. não é? E disseste Então, uma coisa interessante e super importante que eu digo sempre às minhas clientes quando eu uso esta expressão. Eu uhum, acho que é muito importante nós percebermos qual é a imagem, a sensação, a uhum, experiência que mais nos toca. Se a yeah, imagem de uma criança interna não me diz nada, não encontro yeah, criança em mim, então ir a uma parte, as pessoas dizem, eu tenho uma parte de mim que quer isto, tenho uma parte de mim que quer aquilo, uhum, eu tenho partes que discutem, há uma parte em mim que não aguenta. Então yeah, usem a parte, aliás, há toda uma filosofia que o Dick Schwartz desenvolveu, que se chama uhum, Internal Family Systems, e que ele exato, desenvolveu exatamente da mesma maneira a identificar, conheço, boa, a identificar Internal Family Systems. Eu fiz terapia com Internal uhum, Family uhum, Systems e adorei, adoro, eu sigo exatamente porque fala muito de, para mim, as partes são muito mais emoções, são uhum, emoções que ficaram de certa forma congeladas no tempo ou pouco uhum, desenvolvidas, como uhum, explicaste, e eu consigo ver as duas, consigo ver partes, e às vezes nas discussões há uma uhum, parte de mim, não é? Esta parte que sim, quer justiça, que quer reconhecimento, que quer, essa parte fica muito acesa, e quando yeah, eu reconheço esta parte, e felizmente poder verbalizar isso ajuda a dar espaço uhum, a que esta yeah, parte ou esta criança interna. E uhum, eu gosto de fazer perguntas, tal como tu. Eu pergunto muitas vezes quando uma pessoa diz, mas eu não sou capaz. Eu pergunto, que idade tem esta voz? A yeah, voz que diz, eu não sou capaz de fazer isso. capaz, Que idade é que exatamente, tem? Porque quando eu pergunto exatamente, que idade é que tem, há eu adulta sei que sou capaz. yeah, Agora, eu criança acabo por não saber. sim. Michelle, thank you for being here. I'm afraid we're Uhum. doing this in Portuguese, but let's connect and do this in a different way. Great to see you here. É Yeah, muito importante para mim sim, eu reconhecer de onde é que isto vem. E é quando eu isso. reconheço, que é parte do meu trabalho, eu sei que o teu também, muito com pais, Uhum, é uhum, ganhar consciência do nosso próprio sistema. Quando eu exatamente. ganho consciência, eu sei quais são os meus obstáculos, eu sei quais são os momentos em que eu vou perder a cabeça. Eu Yeah. sei que se é esta hora, eu já não tenho paciência, então eu tenho que mudar a hora da atividade. Exatamente. Sim. Se é aquele assunto, eu sei que eu vou ter que morder a língua, eu vou ter que respirar fundo, eu vou ter Uhum, que dizer, sabem, para a família, sabem que comigo ou esta não é a altura ou uhum, eu preciso de espaço, eu saber identificar, até porque, e tu yeah. ensinas isto, ao verbalizar aquilo que é meu, eu estou a ensinar as crianças a olharem para si e Tal e verbalizarem o que é que qual. está cá dentro, não é? Tal e qual, tal e qual. Tu usas muito o exemplo, ou uma das ferramentas em termos de comunicação, que é a comunicação não violenta, e é muito giro ver os pais que praticam comunicação não violenta, os filhos também a fazerem o mesmo, sem serem ensinados a fazê-lo, sabes? Então, é uma réplica, o discurso que nós usamos, não é? Eles também replicarem esse mesmo discurso de uma forma tão natural, não é? Portanto, eu acho que é muito, muito bom. Eu estava-te a ouvir e estava por causa do Internal Family Systems, um filme delicioso que eu recomendo sempre aos pais, é o Divertidamente, o Vai Inside dar. Out,
não é? Acho que demonstra parte daquilo que nós estamos aqui a falar, não é? A manifestação das emoções e depois tudo aquilo que elas fazem, que eu acho genial. E eu agora tive que rever há coisa de uma semana novamente. E eu acho genial a forma como a alegria se manifesta juntamente com a tristeza, não sempre as duas quase de mão dada, a tristeza com a empatia que ela tem, pá, tudo isso acho que são partes de Uhum. nós, não é? É o tal vínculo que nós estamos aqui a falar desde o início, que é o reconhecermos as nossas emoções, o cuidarmos das nossas emoções. Quando alguém vem, quando alguém vem com uma questão de que eu não sei lidar com a raiva do meu filho, normalmente lhe devolvo a pergunta de como é que lida com a sua própria Boa rádio, raiva, claro. não é? Deixa-me só fazer aqui a Sandra, obrigada Sandra. A Sandra diz educação não violenta. Ultimamente grito tanto com os meus filhos. Uhum. E Sandra, para mim, e é interessante dizer isto, nem sempre um grito é violento. É importante nós sabermos que aquilo que faz o grito ser violento é a capacidade que a criança tem para receber este grito. Uhum. Uhum. E se eu conseguir verbalizar depois o, o que é no meu sistema que me fez fazer este grito, criar um contrato, um acordo, uma forma de, eu acredito que não é tão violento. Pode ser em tonalidade, em expressão corporal, pode ser muito violento, mas não é o grito que é violento, é o contexto em que o grito acontece. Porque nós Exato. sabemos se há espaço, se há Uhum. vínculo, no termo da Kátia, se há esse vínculo, a criança não se vai sentir violentada. A criança vai poder saber, porque os pais verbalizam, que isto não é contra elas, isto é a minha capacidade de ter chegado ao limite e eu rebentei. Uhum. E quando eu verbalizo isso, diz. E quando eu verbalizo isso, e também é importante aceitar os gritos das crianças. Uhum. Ok, isto é válido para as duas partes, o que tu estás a dizer. Claro. Porque às vezes é mesmo isto, que é como tu estás que é, ok, para já o grito, eu adoro aquela frase que uma das nossas mestres guruas diz-nos, não é? Que o grito é o chamamento da tribo, é o pedir ajuda. Uhum. Aham. Então, ok, bora lá perceber se isto está a ser recorrente. Claro. Então, porque é que se está a ser recorrente? Porque é que isto me está a acontecer? Porque é que me Uhum. leva é tanto constantemente a estar... Porque eu acho que é tão... Quando os pais dizem que gritam, que dão palmadas, que fazem o castigo, eu acho que o desconforto é tão grande internamente que eles não conseguem acolher essa parte de si mesmos, não é? Uhum. Então, há que primeiro perceber, ok, vem muita culpa, sim, mas vamos lá acolher essa parte que está completamente desesperada sem saber o que há de fazer, porque de vez em quando salta. Salta, Tão bom não é? dizeres isso. Agora, Obrigada. E é o que a Sandra está a dizer. Sim, sim, mais descansada. Explico sempre o porquê ter gritado. Peço desculpa, não sou perfeita, mas que boa faz boas. explicação. Estou mais descansada. E para mim é importante isso. É importante não pontuar a Uhum, ação como, uhum. como definição de tudo. Gosto muito de ter vínculos seguros com vocês. Obrigada Tão pela fofinha esta, Joana. vida. É Sim. super importante para Uhum, mim, no contexto com crianças mais ainda, a uhum, explicação. Porque a explicação não só me permite a mim verbalizar o que vai cá dentro, como claro, está a ensinar as crianças claro, de que claro. nós verbalizando, o ideal era óbvio, não haver o grito, Uhum, mas como a uhum, Sandra disse tão bem, é super importante eles perceberem que somos humanos e que não claro, conseguimos ser perfeitos. claro, E sim, vamos fazer coisas que não queremos fazer, não claro. gostamos de fazer e tentamos tudo para não Sim, fazer. E sim, aí pedimos ajuda, que é a comunicação não violenta, não é? exatamente. E quando estamos Falamos a... das Sim, nossas necessidades e exatamente, pedimos aquilo exatamente. que nos ajuda a Uhum, manter sim, o ambiente exatamente. como queremos.
E mesmo agora voltando àquela imagem que nós há pouco estávamos a falar da nossa criança interna, não é? Quando nós gritamos, pegando aqui no exemplo que a Sandra nos deu, quando nós gritamos com os nossos filhos, ou até mesmo com os nossos maridos, mas eu acho que com os nossos filhos eu acho que ainda A culpa é tem uma muito sintonia diferente, é uma coisa maior, diferente. claro. Ah, Eles são há, adultos se virem. pois, mas às vezes não é bem assim, porque ele também tem lá uma criança interna dentro a chorar. Claro. Sim, mas Mas a culpa é diferente no a culpa é sentido diferente, de sim. quando nós discutimos com Uhum, adultos, cada uhum. adulto é responsável pelo seu próprio sistema. Eu sou só responsável por mim Sim, e sim, pela relação que eu quero criar. E se eu quero exatamente. criar, então eu tenho que fazer a Sim, mesma coisa. sim, É verbalizar o que me vai cair. exatamente. E lembrar que quando eu tenho uma criança, quando eu estou a gritar com uma criança, muitas vezes eu tenho dentro de mim uma criança assustada também. E é aqui que entra aquilo que tu há pouco estavas a dizer, que é o acolher essa criança. Não é? Porque se eu estou a gritar com o meu filho, eu vou acolhê-lo. Então, se eu estou a gritar é porque eu também estou assustada, estou desamparada, então eu também preciso me de acolher a mim. E este processo de eu acolher-me a mim faz com que eu também tenha mais capacidade de acolher também o meu filho. Ok? Portanto, esta explicação que eu dou ao meu filho é uma explicação que eu também devo me dar a mim mesma. Ok? Uhum. Então, e perceber que esta ferramenta do grito, ela é super útil, não é? Salvou-nos em muitas ocasiões e pode nos salvar perante uma situação de perigo, nos chamar alguém que está muito longe. Portanto, isto é uma Uhum. ferramenta super útil. Mas que esta que agora fica aqui na minha caixinha, eu vou ter outras ferramentas que posso também adquirir para conseguir criar mais vínculo. Não é? Porque o vínculo também é avaliado pela qualidade do vínculo, ou seja, se isto aproxima-me ou afasta-me. Não é? Se Uhum. isto cria ruptura e faz parte do vínculo criar, haver uma ruptura, haver rupturas ao longo do tempo, e é importantíssimo reparar esse. Okay. Repete isso, faz favor, é tão importante. No vínculo existe rupturas, Exato. E mas é no vínculo existe importante rupturas. que haja ruptura. E é importante que haja ruptura, exatamente. E Uhum. é importante que haja reparação da própria ruptura. Isso Exatamente. então é fundamental. E não interessa quem é que dá o primeiro passo, deixem, não é? Porque nós muitas vezes também ficamos com a nossa criança amuada internamente de que foi ele que me magoou, então eu não vou fazer. Portanto, Ah, não, na ruptura não é essa, não é essa a regra do jogo. A regra do jogo é, ok, se nos queremos estar próximos, alguém tem que tomar o passo, ok? E também esperar e dar espaço também para que as suas próprias emoções se manifestem e uhum. calme, exatamente, ia dizer agora em inglês calm down, mas não é É. de ter espaço. E a Catarina diz, Ah, como como assim? assim? Como se Como se repara a prepara a ruptura? ruptura? Hum, Boa. para mim, e Sandra, obrigada, a Sandra diz que soubessem como me estão a acalmar a alma. Uhum, A uhum, relação é um todo, a uhum, relação não é pontual. Claro que temos que ver o que é que pontualmente, como a Cátia explicou tão bem, aproxima ou afasta. Eu gosto uhum, de dizer que quando eu começo a ver as minhas relações como contas bancárias, eu começo a funcionar lindamente. A minha conta bancária não pode, eu não posso tirar mais da conta bancária do que lá pus. yeah, E é muito simples. Eu não posso tirar mais da relação do que aquilo que eu ponho. Então, exatamente. quando eu vejo uma relação amorosa ou de amizade ou de familiar, eu tenho que saber se eu tenho crédito. Se eu tenho crédito, eu posso fazer um Yeah, disparate. Gastei um balúrdio naquilo. É sim. um Yeah. grito violento, é Uhum, um gasto na minha conta uhum, que eu penso, ok, vou ter que repor porque senão não vou conseguir ir de férias como tinha planeado, certo? uhum, uhum. E se eu vejo na relação essa conta bancária, eu estou constantemente a fazer depósitos que eu sei, não é? Dizem, o povo diz que para um dia de chuva, não é? Uhum. Um acontecimento, eu sei que na relação eu tenho que fazer depósitos porque vai haver esta ruptura, vai haver um dia em que eu não tenho capacidade, vai haver um dia em que eu estou cansada, vai haver um dia em que eu não estou para aí Yeah, virada. Mas yeah. eu tenho que ter lá a minha almofadinha, o meu pé de meia, Sim, para poder tirar esse tempo, esse dia, esse e o verbalizar. O completamente. verbalizar pode ser comigo.
Eu acho que Uhum, tem que ser comigo. uhum. Não me esqueci da pergunta, Catarina. Também não. A, a ruptura, a ruptura vem de onde é que a conta bancária está. Se eu não tenho dinheiro na conta bancária e vou pedir um empréstimo, eu vou ficar em dívida. Uhum, Isso é uma ruptura. uhum. E quando há essa ruptura, eu tenho que trabalhar para repor, para pôr a Exatamente. minha conta no mínimo Uhum, positiva. sim, E há formas diferentes de fazer isto, sim. Kátia. E eu Ruptura, como é que também, se repara? e eu também ia te dizer uma coisa, que às vezes também, aqui pegando na tua metáfora, que eu acho que é linda, que é a questão de, às vezes, nós não trocamos na mesma moeda, ou quase sempre, ou quase nunca nós trocamos na mesma moeda. Porque às vezes aquilo que o meu papel numa relação pode ser eu dar amor e do outro lado eu estou a receber, sei lá, segurança, estabilidade, Uhum. alegria, o que for, não é? Portanto, ou Ok. seja, a moeda, a linguagem do amor, não é? Que já se falou aqui, e a Joana também fala muito sobre as 5 linguagens do amor, que Uhum. é, podem ser linguagens diferentes e ainda assim são tão válidos uma como a outra. Claro. Portanto, temos de estar atentas a isso. Relativamente à ruptura, não é? Como é que nós reparamos uma ruptura? Pois bem. E um exemplo Então, prático, e um pediu aqui exemplo. a Catarina, sim. Ok, boa. Como é que se repara a ruptura? Sim. Primeiro tem a ver com o significado que nós atribuímos ao que é uma ruptura, ok? Uhum. O que é que significa uma ruptura para nós? Porque eu acho que muitas vezes nós evitamos as rupturas para não entrar na própria ruptura, no conflito. Muitas vezes há essa palavra de conflito, não é? É fuga autêntica ao conflito. Quando nós percebemos que uma ruptura é simplesmente conseguirmos subir mais um patamar na relação, então já fica muito mais fácil de perceber que, ok, então a partir de agora eu posso. Exemplos práticos de como reparar uma ruptura. Aquilo que eu estava a dizer há pouco, por exemplo, de não estarmos à espera que quem provocou a ruptura seja essa pessoa a dar o passo. Naquele momento tem que ser a pessoa que tem mais recursos. Estou ali com Conta, a Carlota. Carlota. Estou-me a lembrar de umas quantas conversas com a Carlota. Mas acho que é importante isso mesmo, de ok, não interessa quem fez a quebra ou quem provocou a ruptura, mas sim quem vai dar o passo para conseguir. Uhum. O Depois é a adulto. questão, sim, na relação entre pais e Criança. crianças, o adulto é responsável pela relação, logo é responsável A por a reparação da reparação da ruptura. ruptura. Sem sombra de dúvida, temos muito mais capacidades, muito mais competências. E eu Não. diria, aconteça o que acontecer na relação, Uhum, por favor, verbalizem e criem a distinção entre o comportamento e a criança. exatamente. Eu posso Super importante. dizer, super importante, eu posso dizer, esse comportamento aqui não é tolerado, Uhum, mas essa raiva está a ser vista, eu tal e qual, eu perfeito. estou disposta a ouvir o que é que essa raiva está a pedir, mas vamos falar de outra maneira, vamos falar no outro dia, vamos conversar sobre isso, vamos. Eu Exatamente. neste momento não estou capaz, não estou no meu melhor, eu quero falar sobre esse Uhum, assunto, vamos marcar uma hora, um dia, vamos fazer uma caminhada e fazer isso, ter essa conversa enquanto caminhamos, qualquer coisa. uhum. Mas é importante eu verbalizar e distinguir para a criança não sentir que porque Yeah. eu estou a reprovar o comportamento, eu reprovo Estou. a criança. Exatamente. Isso é com crianças e com adultos. Como educadora, por favor, Estou esta de acordo. distinção é super importante. É importante quando nós estamos numa relação dizer que esta pessoa eu admiro, eu amo, eu gosto e eu considero, aquilo que esta pessoa acabou de fazer, eu não estou a saber digerir. Tal e Ou qual. seja, eu Tal e qual. quero esta pessoa na minha vida, eu não tolero este comportamento porque me tira do sério. Exatamente. E Tal e aí qual. não há ruptura. Sim. Há Exatamente. um assunto que precisa de ser explorado, mas não pode haver Exatamente. ruptura. E Exatamente. isso é criar vínculo, isso é fazer depósitos, Tal e mesmo qual. quando se gasta. Tal e qual. É mesmo isso, é mesmo isso. Isso é fundamental, porque muitas vezes, e porque é que a maioria de nós, se não quase todos, temos uma baixa autoestima, tem a ver com isso, com o facto de não ter existido essa distinção entre aquilo que nós somos
e aquilo que foi o nosso comportamento. Então, há muito aquela associação em crianças de se tu te comportares bem, logo és uma linda menina ou um lindo menino, se tu te portares mal, já não és dessa forma. Então, Tu comes a sopa, és linda. exatamente. Então, o comportamento e o ser, pá, e eu ainda bem que em português nós temos esta diferenciação no verbo do Quero ser e do estar. estar, não é? Uhum. Portanto, são coisas totalmente distintas. Às vezes é difícil explicar isto a pessoas, a línguas que não É, têm essa distinção, mas é totalmente distinto. Portanto, a ruptura é mesmo, ok, primeiro, quem dá o passo não interessa, depois eu acho que tem que haver um ritual de encontro. Ou ah, seja, o próprio casal fala ou mais disso, faz favor. pensando, por exemplo, nos adultos, não é? Num casal, eu acho que é super importante haver espécie de tipo, imagina, de sinais, de coisas que, tipo, bandeira branca, sabes? Do género, ok, houve uma ruptura, mas quem é que levanta a bandeira? Olha, ou então, sabendo que o outro, por exemplo, gosta de chocolate, sendo que é aquele chocolate 90% para a frente, ok? Mas não é tipo, ok, olha, não é? Começamos a dar, ou seja, qualquer coisa que nos faz aproximar, porque a ruptura, não é? Se nós formos tendo muitas rupturas, e isso está estudado, e elas não forem reparadas, isto vai levar a afastamento, isto vai levar à separação e, se calhar, mais tarde ao fim do relacionamento. Eu tenho aqui Se. umas perguntas, desculpa, Ok, mas eu não tinha visto. Diz, ok. ou seja, quando os meus filhos se passam, tenho de dizer: eu não aceito essa atitude, mas percebo a tua raiva, frustração. Como é que eu vejo esta pergunta? Eu tenho aqui a pergunta, mas só consigo ver Não sei. um bocadinho. Sim, Acaba em mas é aquilo frustração. que tu estavas a dizer. Eu acho que vai dar Sandra, escreva outra vez, se faz favor. sim, eu acho que vai dar aquilo que tu estavas a dizer, que é, eu não aceito este comportamento, tu não podes bater, tu não podes morder, tu não podes, não é? Ou seja, e com gentileza, mas firmeza também de Sim, travar o sim. comportamento em si, não é? Mas eu vejo-te, eu vejo a tua raiva, ok? Eu E vamos sinto, traçar. Eu sinto a tua raiva, eu exatamente. sinto. Eu É sinto a tua raiva, super importante. E exatamente. poder dar abertura para que essa emoção, essa Uhum, expressão seja recebida para encontrarmos uma forma mais útil, benéfica e saudável sim, para podermos efetivamente encontrar uma forma de expressão uhum, mais adequada, mais claro, aceita. claro, E isso nós claro. temos que fazer connosco, não é? Quando eu estou à beira de um ataque de nervos e me estou a passar, eu Uhum, tenho que me dar a autorização de me estar a passar. Eu gosto de dar exemplos drásticos, eu acho que a maior parte das pessoas aqui me conhece, as que não me conhecem vão-me ficar a conhecer. Eu digo sempre que ter vontade de matar alguém é saudável. Matar alguém não é. Não, espero que ninguém tenha saído na hora em que eu disse só ter vontade. Estou a perceber a tua raiva, agora não estou calma para explicar e falar contigo, mas mais tarde iremos conversar. Entendi bem? Entendeu muito bem, Sandra. Para é mim é isso. importante eu dizer, eu vejo esta raiva, eu Uhum, recebo a raiva, eu quero falar sobre isso uhum. Sendo que isto e, já varia de idade para idade. Eu não sei que idade é que claro, os filhos da Sandra têm, não é? Portanto, crianças muito pequeninas, nós precisamos de mantermos no mesmo espaço e às vezes esse é o que é o mega desafio, a não ser que tenhamos também, pronto, alguém que possa ficar com a criança naquele momento e que nós possamos ter espaço para nos conseguirmos autorregular em primeiro lugar, ou seja, uhum. encontrarmos aqui o nosso equilíbrio, senão é isto que a Sandra está a escrever, sim. Até porque com crianças mais pequeninas o verbalizar fica mais difícil, porque obviamente eles não É, entendem que isto é uhum. raiva, É apesar de 9 e que 4. 9 e 4, apesar Uhum. de que eu tenho na mesma que verbalizar Uhum. para lhes dar a linguagem e para lhes Sim, tal dar o qual. significado, mas eu tenho que agir de outra maneira, sem dúvida. Sim, Mas claro. sempre com noção e, para mim, principalmente, desta identificação entre o comportamento e a identidade. Uhum. Tal Eu e fico qual. furiosa muito rapidamente, eu não sou furiosa. Exatamente. E, Exatamente. e eu receber a minha fúria é Uhum. saudável. Eu ter Uhum. vontade de matar alguém é saudável. Diz Uhum. que o meu sistema me quer proteger. É Uhum. muito saudável. Eu estou-me a sentir ameaçada, eu quero atacar para me proteger.
este pedido da minha vontade de matar alguém, é importante eu ouvir. A forma, espero que se encontre uma forma útil, benéfica e saudável de eu me defender, de eu me proteger da melhor forma possível. Então, a Sim. separação da emoção e Uhum. do ser que está a sentir Uhum. isto e da ação, o Yeah. comportamento. O Sim. comportamento não é aceito, não é tolerável, não é permitido, mas a vontade tem que ser ouvida. O que é que esta vontade está a pedir? Necessidade. Está a pedir que eu me sinta segura, que eu me Yeah. proteja, que eu Uhum. me. Yeah. É É, isso mesmo. muitas, muitas vezes. Ai, a Catarina disse: têm que fazer mais vezes. Obrigada, Catarina. Temos muitos temas em comum. Sim, Eu e a Kátia temos muitos temos temas em muitos comum. temas. Sim. Mas Mas obrigada. é esta vontade que tu estavas a dar nesse exemplo, não é? Que só é descoberta quando nós entramos na conexão com com o nosso interior, não é? Com o desbravar o que está lá dentro. As crianças fazem-nos muitos convites a conseguirmos fazer esse São espelho. espelhos, Exatamente, eu sou são um espelho. espelhos. Tenho Fazem-nos clientes que me tantos dizem: convites. Ângela, eu vi a minha filha dizer exatamente o mesmo que eu, com os mesmos gestos, com as mesmas expressões, e eu vi-me de repente. Sim, E é sim, assustador. sim. É muito assustador. E é também assustador, Ângela, quando nós vemos-nos a fazer exatamente aquilo que as nossas mães fazem, ou os nossos pais, não é? Porque é tudo uma. O vínculo é muito transgeracional, não é? E quando eu dou por mim, eu adoro quando tenho clientes que dizem assim: eu não gosto nada de fazer aquilo que a minha mãe faz, eu não quero fazer aquilo que a minha mãe me faz. E eu digo: sim, mas vai acontecer em alguns momentos, porque foi assim não é? Que Uhum. aprendeu a fazer e pode acolher isso e depois, ok, bora lá, o que é que eu vou fazer com isto, não é? O que é que eu vou fazer com isto? Deixa-me só. A Sara diz: eu sinto-me ameaçada e quero me proteger, daí a reação. Bom para refletir. Yeah. Sara, para mim, e é o meu convite, e eu sei que também o da Kátia, para mim o primeiro passo tem que ser sempre virar-me para mim. Eu uso a mão para me lembrar. Eu estou virada para onde? Se eu estou a falar do meu filho, do meu marido, do meu chefe, Uhum. eu não estou em mim. E a Yeah. mão ajuda-me porque eu sou muito sensorial, eu sinto muitas coisas no corpo. Então, Uhum. pôr a mão é para Sim, mim eu estou a falar do meu marido, eu estou a falar do meu filho, eu estou a falar ele, ela, ele, a situação, o governo, o vírus, eu estou sim. só virada para fora. Se eu estou virada para fora, eu imediatamente estou sem poder. É isso mesmo. Nós Então, perdemos o virar. poder. Nós perdemos o poder, nós perdemos o poder, nós perdemos a responsabilidade, nós Uhum. perdemos a nossa energia, ficamos exaustas e o caminho é muito mais longo. É que é muito curioso isto, não é? A nossa capacidade de olhar para fora, de ver para fora, achando que este é o caminho mais fácil. E foi no caminho que nós aprendemos. E acho que há que honrar esse caminho que durante muitos anos nos salvou em muitas ocasiões. Mas Uhum. agora já percebemos que epá, isto para aqui é muito mais cansativo. Porque eu acho que Uhum. ainda temos muitos receios e muitos medos de ir lá dentro, não é? Porque também não sabemos muitas vezes com o que é que nos vamos confrontar, mas é nesse caminho lá dentro e quem já o está a fazer percebe isto e não é por isso que nós não estamos aqui a vender o caminho para dentro só porque nos apetece, mas é claramente porque percebemos que yeah, não é a forma mais fácil, mas é a forma mais saudável de o fazer para Eu, connosco. Eu gosto muito e uso muito em workshops a frase que mais me marcou pela minha experiência. É uma Uhum, frase do Joseph Campbell que diz uhum. que a caverna onde nós tememos entrar guarda o tesouro. Oh, adoro, E adoro. adoro esta expressão, esta frase, porque é o convite, é a minha experiência. Eu lembro de trabalhar com mate e dizer: eu não quero mais fazer isto, eu não quero mais Yeah, ir a mim, eu não quero mais ver as porcarias que eu tenho cá dentro, não quero ver que eu sou isto. yeah. Mas quanto mais eu vejo quem eu sou, com mais aceitação e carinho pela minha inteligência em ter criado estas estratégias que me fizeram gritar e espernear e chorar e fazer coisas que socialmente não são bem aceites, mas que me salvaram a vida. E então, sim, como tu dizes e tão bem, eu não vou deixar de saber lutar, eu não quero deixar de saber lutar,
eu quero usar a minha luta de uma forma muito mais eficaz, muito mais saudável, muito Uhum. mais benéfica para mim e para Para aqueles quem que está. eu, principalmente aqueles que eu amo. A Carla diz que tem assim, a vossa serenidade para as mães é fundamental. E a Margarida Hum, diz, mas fazem-nos logo pensar que estamos loucos e depressivos e de que essa vontade de matar alguém não é válida. Foi o que nós aprendemos na infância, que eu não exatamente. devia fazer isto, porque o nosso comportamento foi diretamente hum, direcionado ao nosso ser. Se eu tenho vontade de matar, eu sou má pessoa. Exatamente. E Tal e então eu não qual. quero ter vontade de matar. Mas eu ter Claro. vontade de matar só quer dizer que eu tenho um sistema interno que diz que eu tenho que me proteger. Sim, sim. E eu preciso disso para me proteger de qualquer abuso, principalmente dos familiares. Yeah. Por isso é que eu digo que a raiva e o medo são muito bem-vindas porque acabam por ser formas de nos protegermos, não é? Porque se eu tirar o Uhum. medo de uma criança, eu já escrevi uma vez sobre isto, aqui no meu Instagram, se eu tiver a dizer a uma criança para ela não sentir medo, eu simplesmente estou-lhe a tirar todas as barreiras de defesa, não é? Foi isto que nos fizeram, não é? E muitos de nós hoje já não sabem o que é isto de se defender e pôr-se. É muito mais fácil irmos pelos mesmos caminhos que já conhecemos e continuarmos a fazer exatamente a mesma coisa, só que já percebemos que não é isso que é saudável para nós. Então, porque é que continuamos constantemente a estar no mesmo padrão? E a verdade é que nós vamos estar sempre no mesmo padrão, só que de uma forma emocionalmente diferenciada, de uma forma muito mais saudável. Então, mesmo quando às vezes nós temos sinais, tipo bandeiras vermelhas do género, não é por aí o caminho, não é este tipo de relação que tu queres, não é? Mas isto é familiar, ok? Enquanto eu não Uhum. encontrar a familiaridade noutro sítio, que eu preciso de procurar, e muitas vezes nós não temos estas referências, porque nós aprendemos a estar em vínculo, em relação, em ligação com os nossos pais, ou com os nossos cuidadores, não é? Claro. Portanto, foi com eles que nós aprendemos a vir ao mundo e o que é isto de estar na relação. Se nós continuamos a acreditar que isto é só a única possibilidade, não é? Se calhar ficamos um pouco mais limitados. Se eu continuar a dizer, mas eu amo tanto os meus pais, mas eu sei que há outras formas de estar na vida e estar em relação com o outro e que eu posso encontrar essas referências, então por que não? Não é? Porque eu acredito que eu disse isto No no nosso videozinho vídeo. do YouTube, não é? Eu acredito que dentro de nós, no nosso corpo, e tu até depois falaste na questão mais quântica no universo, nós temos gravado esta mensagem do que é estar em vínculo seguro, o que é estar em ligação com o nosso o interior, o nosso alinhamento, não é? Isto existe, isto não é algo que é abstrato, não, isto existe, nós conseguimos sentir este alinhamento, portanto, por que não? Não é? Porque é que Porque vamos não? continuar? Porque não é? Porque Al- é Alguém tinha posto praticar vulnerabilidade. E aí praticar a para mim é vulnerabilidade. Ui, sim. importante, porque muitas das vezes que nós estamos à beira de um ataque de nervos é Uhum. porque não sabemos acolher esta sensação vulnerável que Uhum. nos é tão ameaçadora. Yeah. Fazes igual à tua mãe, mas não és a tua mãe, já me Uhum. disseram. Não sei. E, é uma distinção super importante, Sara, É obrigada. mesmo? Porque não é, de novo, não é o comportamento, Sim. não é a ação. Porque a ação isolada pode ser igual, mas a forma, o fluidez, o éter, a energia à volta cria uma coisa totalmente diferente. Sim. E é Então, normal nós repetirmos os mesmos comportamentos que os nossos pais. Até o dia em que nós os questionamos. Ah lá, claro, Sara. Até os dias em que nós os questionamos. Eles servem-nos ou não nos servem? Não é? claro. E se não nos servem, nós só precisamos, em primeiro lugar, de os reconhecer que os temos. Porque foi assim que nós aprendemos. Há uma letra maravilhosa de uma música que eu descobri no outro dia, brasileira, que ela diz que só quando nós honramos as nossas origens é que nós conseguimos aumentar o nosso valor. Pá, eu fiquei Uhum. estupefacta com aquela letra, porque é É. verdade. Quando nós resistimos e negamos à educação que tivemos, aos nossos pais, à nossa família, nós não nos conseguimos ver inteiras.
Então, eu acho que isto... Diz. Exatamente, a Glenn Doyle diz isso, ela tem no livro dela, ela diz que só quando ela se permitiu ser ela e ser mãe, Uhum, é que uhum. ela conseguiu ser filha. Exatamente. E é muito Exatamente. interessante ela dizer: eu tive que lutar pelo meu papel de mãe e depois eu consegui ser filha, eu consegui deixar a minha mãe ser mãe ou ensinar a minha mãe a ser a mãe que eu precisava com esta idade, não é? Porque é Tal e qual. diferente Tal e da qual. mãe que ela precisava. E é muito giro esta dinâmica que nós, para mim, da minha experiência, ficamos conduzidos com a tal nossa criança interna e Uhum. depois também não nos satisfaz. Yeah. Porque eu não preciso da mãe que eu precisava aos 8 anos. Pois não. Mas Pois não. a minha menina de 18 anos continua a precisar daquela mãe. Então Exatamente. eu tenho que rematernar, como é que tu dizes? No outro dia disse maternar. O termo em inglês é É reparenting reparenting. e eu chamei em português maternar-nos. Maternar. Sim. Se nós Porque é vamos isso. maternar essa Uhum, criança, uhum, então nós vamos ficar mais calmas porque essa criança não está sim. a gritar cá dentro. Yeah. E quando nós estamos a maternar essa criança, nós também estamos a ensinar os nossos filhos a maternarem-se. Uhum, claro. Que E é no isto que fundo, nós cada, queremos. cada teoria diz uma coisa, não é? Porque no Uhum, fundo, quando nós fazemos isso, nós só estamos a fazer autorregulação. tal e qual. Nós E eu acho que estamos a. esta troca, a autorregulação acaba por ser uma troca, não é? Este oxigênio que nós damos uns aos outros. Mas nós Claro. precisamos ter o nosso oxigênio para dar. Se E nós pararmos de nu- respirar. nunca foi tão apropriado esta ideia de pôr a máscara em nós primeiro, Uhum, não é? uhum, Nos aviões há pessoas que questionam, uhum. e esta analogia já é usada em desenvolvimento pessoal há imenso Ok. tempo. Sim. E no fundo, quando nós pomos a máscara em nós mesmos, agora com o vírus, nós sabemos que nos estamos a proteger porque não queremos contaminar ninguém. Yeah. E é muito importante quando nós cuidamos de nós, quando nós nos damos as nossas rotinas de autocuidado, o nosso tempo só para nós, Uhum. a nossa atenção aos nossos estados emocionais, estas são as máscaras que nós precisamos. Tal E e não qual. é preciso ser 1 hora por dia, é preciso eu saber que eu tenho que desenvolver uma prática como eu lavo os dentes, como eu tomo banho, Uhum. como eu como. Eu preciso desenvolver o que eu chamo de higiene emocional diária. Uhum. Porque se eu Adoro, tiver é isso essa mesmo. higiene emocional diária que eu associo à minha higiene, porque se eu estou a lavar os dentes, em vez de estar a pensar na lista das compras que eu tenho que ir fazer, eu posso Uhum. perfeitamente estar a fazer um check-in de onde é que estão as minhas emoções, o que é que não Yeah. foi limpo, o que é que Yeah. ficou do dia, o que é Yeah. que. E quando eu faço isso, são 2 minutos, Uhum. não é Uhum. suficiente, mas se eu vejo que há algo que está a gritar, eu Uhum. vou encontrar uma forma de dizer alto lá. E Sim. pode ser muito simples, posso dizer, agora não tenho tempo, mas eu vou escrever isto e escrevo só uma frase do que é que eu encontrei para ir voltar lá, Yeah. ou eu tenho tempo e vou tiro esse tempo. Mas isso, Uhum. essa prática de higiene diária É emocional. muito. Adoro, Eu digo que se tiverem que deixar de lavar adoro. os dentes, deixem de lavar os dentes, mas não deixem de fazer uma prática. Espero que não haja aqui dentistas. Espero que não haja dentistas. Mas é Sim. interessante, não é? Porque nós não consideramos não lavar os dentes. Mas sabes que eu acho que nós já fazemos isso. Nós fazemos isso é de uma forma inconsciente. Nós não temos consciência daquilo que estamos a fazer. E acho que uma coisa que é muito. E tu fazes também isto, que é o convite para nós reconhecermos aquilo que nós hoje já fazemos. Caramba, nós já fazemos imensa coisa. Eu às vezes estou com uma mãe e eu digo, está a ver a quantidade de conquistas que já fez porque nós temos este olhar de tão escassez, de tudo o que está errado, de tudo o que não está a correr bem na vida, que nós precisamos de fazer o convite para, bolas, eu já consegui fazer isto, isto, isto e isto, não é? E honrar isso. Honrar isso. Eu ainda ontem sugeri uma cliente criar a sua biblioteca emocional. Nós Uhum, guardamos livros porque tem informação importante. Eu tenho livros e livros, tenho livros na secretária, tenho livros na estante, tenho livros, uhum, tenho livros e livros e livros. uhum.
onde é que está a minha biblioteca emocional? Yeah. Aquele registro que eu faço de que eu fiz isto, eu consegui isto, eu sei isto, eu custou-me, mas eu enfrentei um conflito. Onde é que eu registro isso de maneira a eu poder ter um recurso? Porque eu guardo livros, porquê? Porque eu gosto de abrir, eu tenho aqui livros que já li há não sei quanto tempo, que fui buscar só para ir rever algumas coisas para ter certeza que é isto. Isto é muito importante, reconhecer o que já fizemos, esquecemos tantas vezes. Bom lembrete, obrigada. Olhar mais para o corpo, vê-lo meio cheio. Para o copo, para o copo. Ah, para o copo. Mas também podia ser para o corpo. Eu Para também o li corpo. corpo, por acaso. É interessante, Sim. o nosso olhar tendencioso. Yeah. Olhar para o copo meio cheio. Eu diria que Olhar olhar, para o copo todo. olhar para o copo todo. Olhar que eu tenho um copo. Yeah. Eu tenho um copo, o meu corpo é um copo, É um copo. é um vessel, é um Yeah. conteúdo. E Yeah. neste conteúdo, muita coisa cabe, muita Claro. coisa está cá. Sim. E eu posso enchê-lo. Yeah. E sabes uma coisa que eu acho que é super importante também deixar aqui? Há muitas coisas, mas esta também Tantas. de nós, sim, esta também de nós deixarmos que as crianças nos ensinem a estar com as nossas emoções. Porque apesar delas terem não terem, ou seja, de estarem a desenvolver as suas emoções e de, neurologicamente nós só acabamos de desenvolver o nosso cérebro também só por volta dos 24, 25 anos, elas trazem-nos muitas vezes surpresas e formas de brincar com as emoções que nós esquecemos. Tão bom. Então, bora lá aprender com elas. Porque é que nós pais não temos que saber tudo, nós não temos que ensinar tudo. Nós também podemos aprender, porque isto também é relação. Isto também... Yeah, também curto É, também. sim, o Isto corpo também também é dele num todo, né? exatamente. E isto também é relação, não é? Portanto, o estar na relação, o estar em vínculo, o estar nesta ligação, é também ter a capacidade de deixar a criança mostrar-nos como é que se faz. E elas manifestam tão bem a sua raiva que aquilo que nos gera desconforto é mesmo isso. Tipo, ela está a conseguir tão bem e eu não estou a conseguir. Não é? Ela está a conseguir tão bem lidar com a sua tristeza e eu, não é? Tenho toda a minha capa cá em cima que diz que não é permitido lidar com a Nossa, claro. tristeza. Portanto, Tão bom. Obrigada, Cátia. hum, Acho que esse lembrete é super importante. sim, não temos que Essa ser tudo nós. Tudo nós. É um bocado. Deixa ir. E é um convite que eu digo muito em relação. Não há relação se eu tiver uma ideia pré-concebida de que a minha relação devia ter esta forma. Yeah. Uhum. Então aí eu não estou em relação porque eu não estou a considerar onde é que o outro está aqui agora e eu não estou a considerar onde é que eu estou aqui agora. Eu só estou a encaixar estes dois seres naquela forma que eu acho que essa Exatamente. forma tem que encaixar. E com as Exatamente. crianças é mais importante ainda porque elas estão num desenvolvimento muito mais rápido, muito mais Uhum. fluido, muito mais mudança é Diferenciado também. muito diferenciado e ter essa capacidade de dizer aqui e agora é o que está. Exatamente. Porque Tal e qual. aí deixamos de achar que ser uma boa mãe é dot, 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 não é? Uhum. E passamos a ver o que é que está aqui. E o Instagram Exatamente. está-me a dizer que nós temos 1 minuto e 50. É que eles cortam ao fim de uma hora. Ok, Portanto, boa. eu Sim. vou aproveitar só para agradecer. Kátia, Obrigada. Opa, dava fica para sempre tanto para falar. dizer. Eu Obrigada. sei, mas eu acho que o convite principal Obrigada. ficou Sim, virarmos para nós primeiros, vermos estas coisas aqui primeiro, é realmente esse sim. preconceito que cria o não saber como libertar, como manifestar, passar Passar essa essa brincadeira barreira e e ser ser. só. É O isto, é essencial está tão lá. Obrigada, 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 Joana, obrigada, obrigada. muito bom. É Yeah. este convite de vamos abraçar aquilo que é nosso aqui e Sim, agora, crianças, partes, emoções, vamos só virar para aí e abraçar. E Kátia, obrigada pela tua tranquilidade, a tua serenidade em transmitir estes convites, a tua obrigada. sabedoria de nos despertares para este mundo interior que é tão, Uhum, tão fundamental em uhum. qualquer vida, em Mesmo, qualquer relação, principalmente na relação connosco. Muito, muito exatamente. bem-aja. Obrigada, Ângela. Obrigada a todos de coração. Um beijo grande. Fiquem bem. Obrigada a todos, obrigada pelas perguntas, pelas
pelos comentários. Sigam a Kátia, Kátia.vínculos seguros. Ela tem posts fantásticos onde ela fala destas coisas e ela mostra livros para sugestão Sim, muito. para os pais fazerem este percurso. Eu acho que é fundamental nesta fase em que estamos todos a passar tantas inseguranças, sentirmos que temos quem nos apoie, há recursos que nos podem apoiar mesmo quando estamos à beira de um ataque de nervos. Tal e qual. Comecem a